Oi, gente, eu sou Cris Domingues, professora de confeitaria. Sejam bem-vindos à Semana do Bolo por Encomendas. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, nessa semana você vai aprender o passo a passo a produzir bolos por encomendas de qualquer ocasião. Aniversário de criança, de adulto, bolos de casamento e até mesmo bolos para eventos corporativos. Você terá um bolo estruturado com uma massa fofinha e úmida e assim terá segurança para atender às expectativas do seu cliente. Você pode estar pensando, como isso é possível? Mas, gente, com tantos anos ensinando confeitaria, eu pude vivenciar a vida de várias alunas se transformarem com esse processo. Olha esses exemplos aqui. Antes de ser aluna de Cris, eu não tinha nenhuma habilidade com a confeitaria. E através dos cursos, eu fui desenvolvendo em mim esse desejo, essa vontade de pertencer à área, através dos conhecimentos que ela passa. E hoje eu deixei uma carreira de 15 anos de gestão e me dedico tão somente à doce paixão, à área da confeitaria. Cris, muita gratidão. Esse bolo aqui é para um cliente muito especial. Mas além do cliente, eu quero dedicar a Cris Domingues, que é uma pessoa muito especial em nossas vidas, que tem nos ensinado muito na área de confeitaria. Tenho aprendido muito com ela. Dedico hoje a minha vida profissionalmente à confeitaria e sou muito grata a ela. Muito obrigada, Cris. Nesse vídeo específico, você vai aprender todos os processos para obter uma massa perfeita, evitando assim que ela fique seca, esfarelada, quebradiça. Vamos fazer o passo a passo de uma massa ideal para todos os tipos de evento, para todas as ocasiões. Eu conheço várias confeiteiras que antes faziam bolos apenas de caixinha. Sabe aqueles de mistura pronta? Então, tudo isso por medo e insegurança de errar na sua massa. Mas depois que conheceram a técnica ideal, hoje só trabalham com essa massa perfeita. Antes da gente começar a parte prática, deixa eu contar rapidamente um pouquinho da minha história, como eu vim parar aqui. Minha história começou bem distante da confeitaria. Eu era gerente de uma rede de farmácias, até que o dono, que era como um pai para mim, faleceu. A empresa se desestruturou e então eu decidi sair. Nessa época eu era como você, fazia alguns bolos só para a família mesmo. Meus bolos eram muito elogiados por todos e isso me deixava muito feliz. Até que as pessoas começaram a me perguntar: se você faz bolo para casa, por que você não faz bolo para vender? Pois então, como eu estava precisando de um trabalho, decidi então tentar. Comecei a fazer bolos por encomendas. Meus bolos eram até saborosos, mas eu não conseguia deixá-los retinho, tinha dificuldade na questão da estruturação, porque eu não tinha esse conhecimento. E aí, vez ou outra, eu acabava atrasando os horários das entregas, das encomendas. Tudo isso me deixava extremamente tensa. Foi quando eu comecei a pensar: fazer bolos não é para mim. Até que um dia eu fiz um bolo naked cake, aqueles bolos sem cobertura, lindo, de uma massa vermelha, muito bonito. E entreguei ao cliente tudo direitinho. Minutos depois, o cliente me manda uma foto. O bolo desmoronou ainda no seu colo dentro do carro. Foi ali que eu decidi dar um basta e decidi desistir. De fato, não queria mais fazer bolos. E então, resolvi seguir a minha carreira de formação, que é professora de matemática. Eu fiquei 6 anos trabalhando como professora de matemática, mas mesmo assim, nunca deixei de fazer bolos para a família. Isso era o que eu gostava demais. E aí eu comecei a me interessar, realmente a pesquisar, estudar, ler livros, revistas e comecei a descobrir as técnicas que a gente consegue para deixar o bolo perfeito. Dessa forma, eu voltei a trabalhar com encomendas. As clientes amaram, deu super certo. Depois disso, eu fui convidada a ser professora de confeitaria. Assim, eu descobri minha paixão pelo ensino. Depois de mais de 1000 alunas passando por mim durante esses 4 anos, eu pude aprender com as dificuldades de cada um. E então entendi o tempo, a forma que cada um aprende. Por isso estou aqui, para ensinar isso a você. Então, pessoal, estamos aqui agora para fazer o preparo de uma massa perfeita. E para que você fique bem atento, anotei aqui
4 fundamentos importantíssimos para que sua massa fique fofinha, saborosa e úmida. E sem contar o mais importante, a estrutura da sua massa. Então, nós vamos preparar a massa e, ao mesmo tempo, eu vou explicar para vocês a importância de cada ingrediente nessa preparação. Vamos fazer uma massa de base amanteigada, ok? Vou iniciar o preparo e falar para vocês sobre a importância de cada item. Inicialmente, vamos lembrar aqui os segredos de uma massa ideal, de uma massa estruturada. Então, primeiro, nós temos que ter a proporção adequada dos ingredientes. Vou dar uma dica a você muito importante. Quando a gente fala de açúcar e farinha de trigo, nós devemos pensar sempre em um equilíbrio, quase que a mesma proporção. Para esta receita, eu vou deixar anotado para vocês, eu estou utilizando 350 gramas de açúcar e 350 gramas de farinha de trigo. Então, eu quero que você memorize isso. É importante esse equilíbrio entre a farinha de trigo e o açúcar, ok? Então, a proporção adequada dos ingredientes. Vamos falar também sobre a técnica de batimento desses ingredientes. Hoje nós vamos fazer uma massa que tem como base uma estrutura cremosa. E todas as vezes que eu quero uma massa de base amanteigada, eu vou fazer essa estrutura cremosa, como manteiga e açúcar. Vamos lá? Outra dica importante é que os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Vou colocar a minha manteiga. Mais para frente, vou falar um pouquinho sobre as gorduras que você pode utilizar no preparo das massas. E vou colocar o açúcar. Eu vou bater esses dois ingredientes, não tem um tempo definido. Eu vou bater esses dois ingredientes até que essa mistura fique cremosa e esbranquiçada. Ele vai clarear um pouquinho essa cor da manteiga. Então, o importante não é o tempo, e sim o ponto. O ponto é um creme fofinho que você vai conquistar batendo esses dois ingredientes. Isso aí entra em mais um segredo para a massa perfeita. Técnica de batimento. Vamos lá? Olha, pessoal, um creme mais esbranquiçado e bem fofinho. Esse é o ponto que você deve se atentar na hora de preparar sua massa de base cremosa. Então, aqui tem manteiga e açúcar. Como vocês perceberam, o mais importante é entender o ponto. Então, aqui no item técnica de batimento de massas dos ingredientes, a gente não deve ter pressa. A pressa é inimiga da melhor massa que você pode fazer. Então, espere o tempo adequado, que vai depender muito de cada batedeira, ok? Então, formando um cremezinho fofo e esbranquiçado. Nesse ponto, como a gente já mostrou, nós vamos adicionar os ovos um a um. É importante que você coloque um, deixe esse ovo homogeneizar e coloque o segundo e assim por diante. Observação importante novamente, temperatura ambiente. Isso vai fazer toda a diferença na sua massa perfeita. Velocidade da batedeira pode ser média. Sempre que a gente adiciona algum ingrediente, é importante que você, com uma espátula de silicone, raspe a tigela da batedeira. Isso faz com que as partes que ficaram grudadas volte a se misturar com as demais. Então, sempre pode desligar a batedeira e fazer o que eu estou fazendo aqui.
Depois que a gente adiciona os ovos, nós vamos bater mais ou menos por 2 minutinhos, porque esse ovo precisa ser também incorporado a essa mistura. Lembrando que esse processo que a gente está fazendo é um processo de conquista de fermentação, a gente chama fermentação mecânica. Então aqui também é super importante para que sua massa fique fofinha, o batimento correto, o tempo correto e principalmente quando adiciona os ovos. Batimento dos ovos por completo, a gente tem um creme o mais fofinho possível. Olha, essa aparência de talhado é normal, gente, não precisa se preocupar, tá? Então, se você bateu e às vezes fica uma aparência de um creme mais talhadinho, pode seguir sua receita que está tudo correto. Dando sequência à nossa receita, nós temos este creme que a gente já conquistou, tá um creme fofinho, muito bem batido, lembrando que é um segredo para você ter uma massa perfeita. Agora, a gente vai dar essa sequência. Como? Eu tenho aqui a farinha de trigo, eu vou peneirar essa farinha de trigo. Essa dica é importante, porque aqui você consegue distribuir mais uniformemente, evita que fique alguma impureza do trigo e, além de tudo, facilita essas fibras que tem no trigo ficarem mais soltinhas. Então, é importante que você peneire o trigo sim, tá? Junto com o trigo, eu peneiro o fermento. Nós temos uma massa amanteigada, base cremosa, que como eu falei, a gente fez a base misturando a manteiga, inicialmente com açúcar. E eu vou usar uma quantidade de fermento pequena. Por isso eu não indico você trabalhar com farinha de trigo já com fermento, que vem com fermento. É sempre bom você trabalhar com a farinha de trigo sem fermento e adicionar uma proporção adequada ao que você deseja conquistar na massa. Outra dica importante, eu tenho um creme que eu bati, que eu conquistei uma fermentação, como eu falei com vocês, a parte que a gente coloca bastante ovo, a gente consegue aí trazer bolhas de ar, que é o que faz o bolo ficar fofinho. E aí, eu não vou colocar o trigo na batedeira. Primeira coisa que você vai lembrar, não mistura trigo na batedeira. A gente vai misturar em um bowl separadamente. O trigo ele é mais pesado, é mais denso do que esse creme. Então, eu também não vou virar o trigo sobre o creme. São dicas valiosas para a sua massa ficar ideal, perfeita, estruturada e fofinha. Então, eu vou pegar o creme, que é mais leve e foi o que a gente conquistou, e vou colocar por cima do trigo. Pronto, coloquei o meu creme sobre o trigo e agora eu vou misturar esses dois preparos. Vou utilizar o fouet, gente, importantíssimo. Por quê? Porque ele consegue fazer com que a mistura fique homogênea sem derrubar as bolhas de ar conquistadas no batimento. Então, é importante o uso do fouet nesse momento, tá? Se você utiliza uma outra espátula, ela não tem o mesmo resultado que o fouet. Ele consegue manter essas bolhas de ar, essa fermentação inicial que você fez. E aqui eu misturo de baixo para cima. Não precisa ser muito delicado, pode ser uma mistura mais rápida, mas também é só até homogeneizar. Nada de ficar mexendo essa massa por muito tempo, ok? É só o tempo de ficar as duas misturas incorporadas. Nesse momento aqui eu posso adicionar o meu leite.
sempre de baixo para cima. A gente não bate o trigo na batedeira, porque quando você trabalha muito o trigo, você desenvolve a rede de glúten de forma muito intensa. E isso não é bom para uma massa de bolo fofinha, porque o glúten ele deixa a farinha mais pesada. Então, a gente não vai levar na batedeira para que seu bolo fique mais fofinho, como a gente tem prometido nessa semana especial. Uma série de vídeos para você aprender a trabalhar com bolos por encomendas. Olha que legal! Observe que é uma massa cremosa, porém ela tem uma consistência mais firme. Olha que linda. Prontinho. Nós vamos utilizar para untar as assadeiras um desmoldante industrial, mas você tem várias opções para untar essas assadeiras. No meu Instagram, no YouTube também tem algumas dicas legais que vocês podem estar pesquisando. Nesse caso, hoje eu optei pelo desmoldante industrializado. Mantém uma certa distância e aplica apenas no fundo da assadeira. Não se unta a lateral. Outra dica valiosa para sua massa ficar perfeita. Bom, por que eu não unto a lateral da minha assadeira, da minha forma? Todas as vezes que a gente passa algum desmoldante na lateral, faz com que o bolo, quando vai para o forno, ele favoreça esse crescimento nas laterais. Então, provavelmente, se você unta a lateral, seu bolo vai crescer com facilidade e não de forma uniforme. E aí ele vai ficar com aquele famoso furinho no meio, afundado no meio, ok? Então, você só vai untar apenas o fundo da assadeira. E como aqui, mais um fundamento que eu estou colocando para você ter sua massa perfeita, vem aí o tópico, distribuição dessas massas nas assadeiras. Gente, por que eu estou falando isso? Muitas pessoas utilizam a assadeira alta e acham que pode colocar toda a massa ou uma grande parte, uma grande quantidade de massa aqui. Eu não indico e não recomendo. Por quê? Muita massa na assadeira faz com que essa massa não tenha força para crescer suficiente, então também não vai ter aquela característica que a gente está buscando de uma massa estruturada e fofinha. Demora muito no forno, o que faz com que a massa fique ressecada, fique mais sequinha do que o que você espera. Entre outras observações. Então, quanto mais você distribuir uniformemente pequenas quantidades nas assadeiras, mais sua massa vai ficar fofinha, menos tempo de forno, já entra inclusive aqui no conhecimento do forno, que é importante para a gente conquistar a massa ideal. E faz com que você ainda economize tempo, porque ela vai ficar menos tempo no forno, vai ficar mais fofinha, sem criar aquela crosta rígida que alguns bolos a gente sabe que tem. Então, é uma dica importante essa distribuição. Aqui, eu vou fazer com essa massa 3 discos, tá? Posso utilizar a batedeira, a balança, para fazer a pesagem de forma padronizada. Se você quiser distribuir só mesmo a olho nu também pode, não é uma regra, porque você tem aqui, você consegue ter massas na mesma proporção. E a gente quer buscar aí esse bolo perfeito por encomenda. Bom, usei a balança e vou colocar aqui. Eu já tenho essa medida dessa massa pesada, então vai ficar 400 gramas de massa por assadeira. Essa assadeira é de 20 centímetros de diâmetro. Aqui passou um pouquinho. Ok. Prontinho. Basta você dar uma espalhada, porque agora o forno vai fazer o trabalho de deixar essa massa leve e fofinha. Bom, gente, distribuir minhas massas nas assadeiras. Lembrando que é importante, se você quiser distribuir apenas em 2, também pode, tá?
mas não mais do que isso. Não vamos colocar uma quantidade grande de massa em assadeira nenhuma, beleza? Aí a gente vai entrar no último e não menos importante tópico para a conquista da massa perfeita, que é o forno. Gente, o forno faz um trabalho tão importante quanto todos esses. Então, não deixe de conhecer o seu forno. Entenda que a temperatura ideal dele pode não ser a mesma do meu forno. Onde eu quero chegar com isso? Alguns têm a chama mais intensa, outros não. Alguns trabalham com forno elétrico, outros forno a gás. Então, assim, inicialmente, cada um deve fazer aí um estudo do seu forno. E também, assim, manter, né, fazer manutenção periodicamente para que ele distribua o calor uniformemente. Outra coisa, forno já está pré-aquecido, tá? Pré-aquecer em 180 graus. E aí, ao colocar minhas assadeiras no forno, eu vou sempre lembrar de deixar um espaço entre elas. Eu quero que esse calor distribua de forma regular em todas as assadeiras. Então, nada de colocar no seu forno assadeiras juntinhas. Isso prejudica. A gente vai ainda fazer uma revisão dos principais erros em produções de massas. E um dos erros é esse: o forno superlotado. Quando eu coloco as assadeiras, a temperatura tende a cair um pouco. Por isso, pré-aqueci a 180 graus e aumento um pouquinho para 230. Isso porque eu conheço o meu forno e espero que você também faça esse estudo. Qual a melhor temperatura para assar o seu forno? Não deixe ele frio demais na hora de colocar, nem muito quente, porque se você coloca uma assadeira com a massa no forno muito quente, ele tende a criar aí uma casquinha e assar por fora e não trabalha, vai queimar, vai ficar seco, tá bom? Lembrando, o bolo assa de fora para dentro. Então, um segredinho para a gente sempre verificar se a massa vai estar no ponto é fazer o teste no centro dessa massa, tá? Então, quando passar mais ou menos 30 minutos é um tempo ideal que você pode verificar se o seu bolo está assado. Lembrando de sempre abrir o forno, olhar e, se não tiver bom, esperar mais um pouco. Não deixe seu bolo assar demais, porque se ele assar demais, essa massa vai ficar seca. Vamos então agora colocar no forno essa massa e daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, gente, enquanto nossa massa está no forno, vamos fazer uma revisão importante sobre os ingredientes que compõem uma massa de bolo. Isso é fundamental para que você conheça as proporções, para que você faça testes e que também saiba qual tipo de receita você deve utilizar. Bom, eu coloquei aqui para a gente falar o que o açúcar traz para uma massa, qual a importância do açúcar na massa. O açúcar, ele trabalha agindo no sabor da massa, a coloração da massa, então quanto mais açúcar, mais caramelizada, mais escurinha é a massa. A textura. O açúcar também contribui para a umidade e firmeza. Então, se você pensa que o açúcar é um ingrediente que pode ser trocado facilmente, está enganado. Eu vou falar os 3 ingredientes mais importantes que nenhuma massa pode ficar sem no final dessa revisão, tá? Ovos. Bom, os ovos são fundamentais. Ele também traz sabor, traz cor e o mais importante, ele é o responsável pela emulsão dos líquidos com a gordura. Então, sem o ovo é muito difícil que essa mistura fique homogênea. Então, ele faz também a hidratação, a lubrificação dessa massa e vai ser responsável pela cremosidade e maciez. Então, os ovos também são itens importantíssimos. Trigo. Bom, e o trigo, a farinha de trigo é responsável pela estrutura da massa. É a farinha de trigo que compõe e absorve todos esses outros ingredientes. Lembrando que o trigo é o único cereal que é capaz de formar essa rede de glúten, muito importante no preparo de massas, tanto na confeitaria quanto na panificação. Então, você já sabe que o trigo é fundamental. Não se pode substituir por qualquer farinha na mesma proporção que sua massa vai dar errada. Falando um pouquinho da gordura. Então, a gordura a gente entende que pode ser utilizado o óleo, a manteiga ou a margarina. A gordura, ela é responsável pela umidade da massa, vida útil e lubrificação. O que é vida útil? É a validade da sua massa.
Então a gordura, ela mantém um tempo maior de validade dessa massa. O leite ele vai trazer a textura. O leite ou qualquer outro líquido que você tenha na sua massa é responsável também pela textura. O volume, a maciez, o sabor e o aroma. Então, como é que entra esse aroma? Eu tenho uma massa que eu utilizo leite. Posso substituir, por exemplo, por suco de laranja? Posso. Aí vai entrar o aroma de laranja. Então, esse líquido pode ser substituído por outros e vai ser responsável por esses itens na sua massa. E o fermento? Bom, o fermento ele é responsável pela textura. Então, se eu tenho pouco fermento, minha massa é uma massa mais densa. Se eu coloco muito fermento, ela é uma massa mais airada, é uma massa que pode ficar esfarelada. Então, gente, sabendo do que cada ingrediente é responsável, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada equilíbrio. Não é porque o fermento me dá uma textura fofinha que eu vou colocar uma quantidade, uma proporção muito grande. Porque tudo em excesso ou em falta vai desestabilizar a sua massa. Então, todos esses itens precisam estar em equilíbrio. Como eu falei para vocês, o que não pode faltar em uma massa de bolo é o açúcar, os ovos e o trigo. Somente com esses 3 ingredientes eu posso preparar uma massa de bolo, ok? Então, não são facilmente substituíveis, para que você entenda a importância desses 3 ingredientes na sua massa. Os demais, a gente tem outras formas de substituir. Como eu falei no vídeo que a gente fez do preparo da massa, nós conseguimos uma fermentação batendo apenas os ovos, que eu falei que é a fermentação mecânica. Então, existem formas da gente substituir o fermento. Falando em fermento, nós temos 2 tipos muito usados, que é o bicarbonato e o fermento em pó químico, aquele branquinho. Mas assim, eu recomendo você usar o fermento em pó, porque o bicarbonato ele pode trazer um sabor indesejável e ele tem um poder de ação muito maior. Então, corre o risco de o seu bolo crescer demais. Outra observação importante sobre os ingredientes é que, em relação ao fermento, hoje no mercado a gente tem um fermento que ele começa a entrar em ação, começa a agir com a umidade e com o calor do forno, então é dupla ação. Então o fermento, gente, quando você já misturou ele na massa, ele começa a agir. Quando vai ao forno, com o calor do forno é que ele se expande. E lembra que eu falei da importância da distribuição das massas nas assadeiras? Se você coloca muita massa, o fermento não tem força para fazer com que esse bolo cresça e fique com a textura bacana, fofinha. Ok? Vamos para mais uma observação sobre massas enquanto o nosso bolo está assando. Bem, a gente fez um preparo de massa aqui, como eu já expliquei para vocês, com a base cremosa, onde eu utilizei como item mais importante a gordura. Então, a gente fez o batimento da gordura, no caso, eu usei margarina com o açúcar. Então, isso aqui é uma técnica de batimento, é importante. A outra técnica que a gente costuma usar é a técnica do bolo mais airado, mais esponjoso. E aí a gente vai trabalhar como ingrediente mais importante na base, os ovos. Então, algumas receitas pedem que a gente bata os ovos com açúcar, outras a gordura. O que você vai lembrar que são técnicas de preparo e de batimento importantíssimas. A massa airada, eu coloco os ovos. A massa cremosa, a gordura. Qual a diferença entre elas? A massa cremosa, ela tem uma estrutura mais firme, mais densa. E a airada, consequentemente, é uma massa mais fofinha, mais suave, mais leve. Isso vai depender muito do que você quer, tá bom? Para finalizar essa aula 1 espetacular dessa semana da série de vídeos gratuitos de bolos por encomendas, nós vamos falar os principais erros que a maioria de vocês cometem e não sabem identificar o que foi que aconteceu. Então, sabendo detectar o que causa esses erros, você com certeza vai evitar e sua massa vai ficar perfeita e sua massa vai ficar fofinha como prometido. Bom, vamos lá. Muitas pessoas falam, Cris, o que aconteceu? Meu bolo não cresceu. Depois dessa aula que eu já dei para vocês, eu acredito que vocês já sabem por que um bolo não cresce. Mas óbvio que eu vou revisar com vocês. Então, o bolo não cresceu, problemas na fermentação. Isso aí pode ser o quê?
a falta do fermento. Mas não é só isso que faz com que o bolo não cresça. Pode ser um forno frio, você colocou o bolo, ainda não estava pré-aquecido de forma uniforme. Pode ser o excesso de líquidos. O excesso de líquidos faz com que a fermentação também se sinta resistente, tá? Então, são 3 itens importantes para você verificar quando o bolo não cresce. Problemas com a fermentação, problemas com o forno, como eu falei, ele pode estar frio, e também o excesso de líquidos na massa. Então, gente, nem tudo, como eu disse anteriormente, a gente pode usar à vontade. Então, tem que ter o equilíbrio. Vamos para o segundo item, bolo irregular. O bolo irregular eu também vou bater em uma tecla, forno, tá? Então, eu posso ter meu bolo irregular devido à minha chama no forno não estar distribuída uniformemente, de forma igual. Então, em um lado eu aqueço mais, o outro menos, meu bolo tende a ficar torto. Outra observação, o bolo torto, excesso de massa na assadeira. Então, se eu tenho muita massa, ele vai ter dificuldade e vai crescer daquela forma com um tufo no meio, tá? São problemas relacionados ao formato irregular. A assadeira errada, que você também pode ter escolhido errada, vai influenciar e deixar o seu bolo torto. Temperatura muito alta do forno vai influenciar e deixar o seu bolo com um formato irregular. Vamos para o terceiro item. Muitas alunas me perguntam, Cris, por que meu bolo fica com uns furos grandes? Tenho certeza que você também já passou por isso. E aí eu respondo, o erro está na fermentação. Pode ser que essa massa você não misturou de forma uniforme todos os ingredientes, então você não conquistou aí a incorporação de todos os ingredientes. E também pode ser que você misturou demais a massa. Lembra na nossa aula prática aqui que eu demonstrei? Basta misturar para homogeneizar, nada de ficar mexendo demais. Então, se você fica mexendo demais, você altera na ação do fermento e seu bolo tende a ficar com furos grandes. Vamos entender por que o bolo cresce e depois murcha. Muitas pessoas também me perguntam. E aqui é muito simples, o problema está na quantidade de ovos. Ou os ovos foram mal batidos, ou você colocou excesso de ovos. Então, gente, baseia muito isso. 4 a 6 ovos equivalem a uma proporção de 300 a 350 gramas de farinha de trigo e açúcar. Tenta visualizar isso na sua receita. Se você tem uma quantidade excessiva de ovos, provavelmente o seu bolo vai crescer e depois ele vai murchar. Vamos para o item bolo com crosta pegajosa. Então, o bolo com crosta pegajosa é aquele que você sente que ele ficou meio meladinho quando você tirou do forno. Qual é o problema? Você tirou do forno antes dele estar totalmente assado. Então, sempre que você for verificar no forno, pode pegar levemente a sua mão e apertar no centro da massa. Se você perceber que ele ainda está molinho ou que a casca ainda está um pouco branquinha, não retire do forno. Deixe assar por completo e selar esse topo da massa. E também pode ser porque você não deixou seu bolo esfriar em uma temperatura ao ar livre. Exemplo, eu vou e tiro do forno e coloco alguma coisa que vai bloquear aí essa circulação de ar. Então, meu bolo vai ficar com a crosta pegajosa. Bolo pesado e denso. Eu acho que a gente na aula prática revisou bastante isso. E o bolo pesado e denso é um bolo que você tem problemas de fermentação, você pode ter batido excessivamente o trigo, como a gente falou que não pode, e você também pode ter distribuído aí a massa de forma errada na assadeira. Então, muita massa para uma assadeira menor. Ele não vai ter força para ficar um bolo fofinho, ele vai ficar pesado e denso. Bolo esfarelado. Então, o bolo esfarelado, além da questão da fermentação, como eu disse anteriormente, a gente pode ter aí também uma composição errada dos ingredientes. Então, eu posso ter um excesso de gordura ou um excesso de açúcar. Vai fazer com que o meu bolo fique esfarelado. Fique atentos a essa proporção adequada dos ingredientes. Outra coisa importante também na composição do bolo esfarelado é uma mistura inadequada desses ingredientes. Então, o passo a passo, como eu falei, todas as técnicas nas etapas da preparação da massa são importantes. Então, você deve respeitar cada etapa, seguir corretamente para não ter erro.
E o bolo sem sabor? Bom, o bolo sem sabor, obviamente, a gente vai bater naquela tecla de proporção inadequada dos ingredientes. Então, é um bolo que você não tem a distribuição desses ingredientes com equilíbrio, tá? Fiquem atentos a isso com essas dicas que eu dei nessa aula 1, que foi, ó, sensacional para você conquistar sua massa perfeita. Bom, pessoal, nossos bolinhos acabaram de sair do forno, ainda estão quentinhos. Então, qual é a dica para a gente finalizar esta aula número 1 sobre a massa perfeita? Desenforme o seu bolo ainda morno. Não espere o bolo ficar totalmente frio e nem também muito quente logo que sai do forno, tá? Então, aqui, ó, para mostrar a vocês a massa, o fundinho dela, ó, e aqui o topo dela. Bem fofinha, ó, e estruturada como deve ser, saborosa como deve ser, tá? Úmida também. Agora eu vou mostrar a vocês como eu faço para desenformar, tá? Lembra que a gente não untou a lateral, então eu passo uma faquinha, uma espátula levemente pela lateral para desprender, ó. Quando desprender dessa lateral toda, eu vou dar batidinhas para, de fato, essa massa se soltar, ó. E aí eu sei que ela já está toda soltinha. Olha que linda. Ó. Então, nessa aula você aprendeu os segredos para uma massa perfeita. Nós falamos sobre a proporção adequada dos ingredientes, falamos também sobre as técnicas de batimento, como são importantes para que sua massa fique estruturada e ao mesmo tempo fofinha e úmida. Falamos da distribuição dessa massa nas assadeiras, o cuidado que você deve ter com o seu forno e também fizemos uma baita revisão sobre os principais erros na produção de massas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre estruturação de bolos. Vamos fazer a montagem de um bolo, desde a parte da massa, como regar esse bolo, colocar a calda nesse bolo numa proporção adequada, distribuir uniformemente as camadas de massa e recheio para que você tenha um bolo saboroso, fofinho e bem estruturado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e eu vou pedir o feedback dessa aula de hoje. Deixe um comentário no meu direct, na minha rede social e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também, que eu vou fazer questão de responder um a um. Agora, vou convidar vocês para visitar as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Face e também o meu canal no YouTube. Lá tem muitas dicas legais sobre confeitaria e muito conteúdo para você cada vez mais aprender sobre estruturação e o bolo perfeito. Gente, eu também criei um canal no Telegram exclusivo para essa semana do bolo por encomendas. Então se inscreva, fique por dentro de tudo que eu vou postar lá para você não perder nada. Basta clicar no botão embaixo na tela que você já vai automaticamente para esse canal meu no Telegram. Ficou curioso e quer saber mais? Eu tenho aí embaixo da tela também um botão que você vai ter acesso a vários depoimentos de algumas alunas. E eu quero que você assista para que você se inspire e saiba que também é capaz de fazer os bolos perfeitos. Já coloca no seu despertador o nosso próximo encontro. Será quarta-feira às 19 horas para a nossa aula número 2. Espero por vocês!